voltei aqui, né, para a gente continuar com a explicação da atividade. Releia o texto da página 7, que é a escola do Marcelo, não é isso? Você já ouviu alguma história contada por alguém? Eu creio que sim, né? Pelas professoras, pela mãe, pelo pai, pelos avós, né? 2. Em um texto, quando alguém conta alguma coisa, dizemos que esse texto é descritivo. Descritivo é quando a gente fala como é alguma coisa, como é a escola, por exemplo. Está falando naquele texto como é a escola de Marcelo? Ou alguém está narrando uma história, está contando uma história, ou alguém está defendendo uma ideia. O que vocês acham? Esse texto, a escola do Marcelo, é descritivo, é narrativo ou argumentativo? Aí vocês vão marcar o X aí. 3. O texto que você leu é um conto. Você saberia dizer por quê? Aí vocês vão ler aqui as duas alternativas e marcar a letra correta. Conta, alguém está contando, alguém está narrando, né? Então, por que se chama conto? 4. Por que no texto se usa a informação de que a escola é de Marcelo? Por que você acha que eu falo, essa escola é a escola do Marcelo? Por que isso? Aí você dá a sua opinião. Na sala de aula, uns escrevem e outros desenham porque no texto fala isso. Aí você vai marcar aí. 6. Aí a gente teve aula de ciências. Isso está escrito na linha 6 do texto. Esse trecho é próprio da linguagem. Quando a gente fala aí a gente teve aula de ciências. Está dizendo aqui de lugar, está dizendo as pessoas de idade avançada, está usando a linguagem que a gente usa no dia a dia entre amigos. Aí você marca aí o X, tá certo? 7. A linguagem que predomina no texto apresenta grau de proximidade entre os personagens, alguma relação de afetividade entre eles. Então, no texto, a linguagem que o menino usou lá naquele texto significa que ele está falando ali com pessoas conhecidas ou desconhecidas. 8. Logo abaixo do texto, há algumas informações sobre ele. Releia essas informações e responda as questões. É a fonte do texto, ó, aqui embaixo, ó. Então, vocês procurem as informações que estão pedidas e marquem aqui o autor, o livro de onde ele foi retirado, o nome da editora, a fonte traz o local onde o livro foi publicado, fala aqui na fonte a cidade onde ele foi publicado. Se falar, você anota, se não, você coloca não. 9. Por que a aula, na opinião do narrador, foi divertida? Por que o menino achou a aula divertida, na sua opinião? Escreve aqui. 10. Vamos testar os conhecimentos sobre frases? A gente percebe que nesse texto aqui tem várias frases, ó, várias frases, né? E aí você vai contar quantas frases tem e marcar um X aqui na resposta. Lembrando que as frases geralmente, né, começam com letra maiúscula e terminam sempre com um sinalzinho de pontuação, certo? Então vocês contem aí. Como é que as frases se iniciam? Acabei de falar, sempre com letra maiúscula. E como as frases terminam? Com um sinalzinho de pontuação, né? Pode ser vírgula, pode ser um ponto. Aí vocês coloquem aí. 13. Na linha 10, a exclamação utilizada em tudinho. Ó, na linha 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na linha 10, ó, tudinho. Esse sinal aqui de exclamação indica o quê? Desculpa, afeto, desinteresse, medo ou pena. Marquem aí. Pense em 2 sentimentos e escreva frases que expressem cada um deles. Então, você pode colocar qualquer sentimento, amor, raiva, ódio, pena, bondade, solidariedade, coloca aqui o sentimento. E aqui na frente você vai escrever uma frase utilizando essa palavra que você colocou aqui. Lembrando que frase começa com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. Pode ser um ponto final, pode ser um ponto de interrogação, pode ser um ponto de exclamação, aí vocês que vão dizer, certo? Na linha 10 do texto, o termo dele se refere ao. Vamos de novo contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha a palavrinha dele aqui, ó. Essa palavra dele
está se referindo ao beta, a cata, a pátio ou a ratinho? Aí vocês marquem aí, tá certo? 16. Leia e analise o cartaz abaixo. Qual recurso o autor utilizou para enfatizar a ideia contra o bullying? Todo mundo sabe o que é bullying, né, gente? Bullying é uma violência, né, que as pessoas praticam contra as outras, através de palavras, de ofensa, através da violência física. E aí vocês marquem aí o X. Esse texto tem por finalidade. O que é finalidade? É objetivo. Esse texto ele foi escrito para quê? Aí você marca aí o X, tá certo? E como sempre, vamos dizer não ao bullying, tá certo? E agora, pessoal, vamos aqui para a última parte da atividade. Essa atividade aqui, vocês vão fazer no caderno, tá certo? Não é aqui nesse caderno aqui, não. No outro caderno de vocês, de matéria que vocês têm aí. Vocês vão pensar, como a gente não vai poder conversar, né? Que a gente não está na escola, vocês vão pensar e escrever um combinado de regras de convivência. Para tudo na vida a gente precisa ter regra, não é? Se a gente vai jogar futebol, o futebol tem suas regras. Por exemplo, não pode pegar a bola com a mão, não pode empurrar o outro jogador, não é isso? Então tem as regras. E na escola também deve ter, né? Então, quais são as regras de convivência? O que a gente pode e o que a gente não pode fazer na escola? Então, isso aí são as regras. Então, eu quero que vocês escrevam no caderno de matéria, na matéria de língua portuguesa, o combinado de regras, tá certo? E depois que terminar, tira a foto e manda para mim, ok? Então, por hoje, né, de língua portuguesa, é só isso. Qualquer dúvida, é só chamar. Beijos da Pro Elisângela. E até a próxima. Tchau, tchau.